Prezado concursando, meu nome é Daxon. Vou resolver as questões de regimento interno do TJDFT e as questões também de provimento da corregedoria do concurso anterior. Isso é fundamental para que você saia na frente, estude com base em questões, você certamente será muito beneficiado com isso. Uma observação importante: o regimento interno do TJ sofreu algumas alterações desde o último concurso, então cuidado com materiais antigos, desatualizados que porventura você ainda tenha. Em relação ao provimento da corregedoria, então, as alterações foram substanciais. Retire o material apenas do site lá do Tribunal de Justiça, existe um link próprio para isso, onde você terá então tudo devidamente atualizado. Estudar por material desatualizado, é claro, você vai acabar perdendo muito tempo, aprendendo coisa errada, enfim, né? Isso já aí seria bastante prejudicial para todos nós. Pois bem, questões de regimento interno e depois algumas questões de provimento da corregedoria. Mas antes, regimento interno, você se já estudou alguma vez regimento interno, deve ter percebido que é uma matéria de certa forma extensa, não é das mais complexas, mas demanda, é claro, que você entenda o funcionamento do tribunal. E nada melhor do que exercícios, é claro, né, para a gente entender o funcionamento. Sobre a corregedoria, eu falarei oportunamente. Vamos às questões da prova anterior, então? Questão número 1. Vencido o relator na questão principal, a lavratura do acórdão competirá ao prolator do primeiro voto vencedor. Informações importantes para a gente poder analisar a questão. Vencido o relator, o que significa isso? Lavratura do acórdão, também o que é isso? Tá? Competirá ao prolator do primeiro voto vencedor. Vamos compreender. Veja bem, quem é o relator do processo? O relator do processo é aquele desembargador que recebe os autos por distribuição. Distribuição nada mais é do que o sorteio. Os processos, ao chegarem ao Tribunal de Justiça, seja vindo da primeira instância em grau recursal, sejam aqueles casos de competência originária do TJ, pessoas, por exemplo, que o TJ tem a atribuição, competência para julgá-los, né, em virtude da prerrogativa de foro, o desembargador que receber o processo por esse sistema chamado sorteio ou distribuição será então denominado relator. Você precisará estudar lá no regimento interno outras figuras, revisor, vogal, o que significa isso? Mas aqui na questão nos basta saber, né, o que é, tá bom, o relator. O relator, então, ele é responsável por uma série de atribuições, como fazer toda a instrução do processo, citar, ouvir testemunhas, quando for o caso, mandar fazer perícias, ouvir o próprio réu também, se for a situação, até que em um determinado momento, ou num determinado momento, esse processo estará pronto a ser levado a julgamento do órgão colegiado. Órgãos colegiados que você estudará lá no regimento interno, o Conselho Especial, o Conselho da Magistratura, as câmaras e as turmas especializadas. Pois bem, a função do relator basicamente é essa, tá? Então, instruir o processo, muito embora ele tenha uma série de atribuições outras, mas instruir seria o suficiente aqui pra gente nesse momento. Pois bem, o relator, uma vez levado o processo a julgamento, existe um rito todo previsto lá no julgamento, nas sessões lá dos órgãos colegiados. O relator é o primeiro que vota. Depois, os demais desembargadores votarão em ordem decrescente de antiguidade em relação ao relator. Pois bem, uma vez realizado, né, o julgamento colegiado lá no conselho, nas câmaras e nas turmas, há a necessidade de que o acórdão, que é o nome que se dá àquela decisão colegiada, ele seja confeccionado, ele seja redigido para que oportunamente um pedacinho desse acórdão, chamado ementa, seja publicado no Diário de Justiça Eletrônico para que os prazos processuais então comecem a correr. A composição do acórdão significa juntar no processo, fisicamente, evidente quando for o caso de processo físico, uma série de peças processuais. O relatório do relator, os votos de cada um dos embargadores, a ementa, a certidão de julgamento. A competência para essa confecção, ou também denominado redação do acórdão, é do relator. Entretanto, o regimento interno prevê, no artigo 96, vamos verificar aqui, artigo 96,
Se o relator for vencido na questão principal ou afastar-se de suas funções por prazo superior a 30 dias, aqui no nosso caso, essa parte inicial já é o suficiente para a gente responder. Isso aqui é o artigo 96 do Regimento Interno do TJDFT. O prolator do primeiro voto vencedor lavrará o acordo. Vamos ver então como isso funciona. Se porventura, digamos que o relator vota pela procedência do pedido e os demais desembargadores votam pela improcedência, o relator será considerado vencido no julgamento. Por ele ter sido vencido no julgamento, o regimento não permite que ele confeccione um acórdão, tome todas essas providências que eu já expliquei. Isso incumbirá, então, ao desembargador que tiver proferido o primeiro voto da tese vencedora, o prolator da tese divergente ao relator, da tese majoritária. Se o desembargador relator disse não e todos os demais, por exemplo, disseram sim, o primeiro que tiver dito sim, existe uma ordem de votação, isso não é assim totalmente aleatório, é a ordem decrescente na antiguidade. Esse desembargador, então, terá por responsabilidade confeccionar o acordo. Ok? Então a resposta está correta, porque de fato compete, né, ao que tiver prolatado o primeiro voto vencedor. Vamos à próxima questão. Questão número 2. Somente, cuidado com essa palavra muito forte, somente, nunca, jamais, exceto, exclusivamente. Somente a turma do tribunal tem autorização para rever jurisprudência compendiada em súmula. Essa questão é muito fácil. O que é uma súmula? Súmula é um enunciado. Daquelas decisões reiteradas do tribunal, quando se firma, né, então, uma jurisprudência já pacificada na corte, o tribunal pode editar súmulas. Essas súmulas servem para facilitar a vida dos juízes de instância inferior, dos advogados, enfim, dos operadores do direito de maneira geral, onde os desembargadores, então, deixam claro que aquela é a posição do tribunal. A isso dá-se o nome de súmula. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal tem súmulas ordinárias, e também tem aquelas denominadas súmulas vinculantes, né, que não apenas orientam, mas como vinculam, obrigam os advogados e juízes de instâncias inferiores a seguirem exatamente aquilo que o Supremo disse. Como nós estamos tratando de TJDFT, essas súmulas são orientadoras, né, elas servem para ajudar. Essa súmula pode ser mudada, quer dizer, a jurisprudência eventualmente muda e as súmulas podem ser reeditadas. A questão aqui está nos afirmando que somente a turma pode propor, não é, a autorização, tem autorização para rever súmula. Vamos ver o que diz o regimento. Artigo 8º do Regimento Interno, compete ao Conselho processar e julgar a proposta de súmula e o incidente de uniformização. Então a questão fica errada, porque não é a turma propriamente que revê a súmula. Quem revê a súmula é o Conselho Especial, que é um órgão maior, formado por 17 desembargadores, ao passo que a turma possui apenas 4 desembargadores. O que as turmas podem fazer, nos termos do artigo 262, né, é suscitar, é propor, ok? Alteração das súmulas, né, quando houver divergência na interpretação. Aí sim as turmas poderiam fazer. Mas a alteração propriamente é ser feita pelo Conselho Especial, conforme demonstrado já no dispositivo. Vamos à próxima questão? Havendo divergência entre o acórdão, nós já sabemos o que é um acórdão, é aquela decisão colegiada, subscrito pelo relator, e as notas taquigráficas. O que são essas notas taquigráficas? Hoje em dia isso aqui está quase em desuso, porque os julgamentos, né, eles estão sendo gravados de um bom tempo para cá, mas vocês lembram que antigamente existiam, ainda existem, só que hoje a atividade é um pouco diferenciada, os denominados taquígrafos, onde eles anotavam a próprio punho o que era dito oralmente pelos desembargadores. O acórdão, ele é transcrito, ele precisa ser colocado no papel, e às vezes poderia haver divergência entre aquilo que o desembargador achava que tinha dito e aquilo que os taquígrafos tinham anotado. Vamos então desde o início. Havendo divergência entre o acórdão, aquilo que os desembargadores acham ter dito, subscrito pelo relator, e as notas taquigráficas, da sessão do TJ, em que tiver sido tomada a decisão em processo contencioso, prevalecerá o acórdão
acórdão em detrimento das notas. Quer dizer, ele está me dizendo que o acórdão, quer dizer, o que os desembargadores escreveram lá, ou acham que disseram, é mais importante do que o que foi escrito nas notas taquigráficas, né, a próprio punho pelos taquígrafos. Vamos ver o artigo 95, parágrafo 3º do regimento. Prevalecerão as notas taquigráficas se divergentes em relação ao acórdão. Então essa questão está incorreta. Não é o acórdão que prevalece, mas sim as notas taquigráficas. Hoje em dia, como eu disse, isso aí está quase em desuso, né? Porque é tudo gravado, em vídeo, em áudio, quer dizer, é muito mais fácil você degravar do que ficar lá, né? Aquele trabalho precioso que os taquígrafos faziam, mas isso no judiciário hoje é pouco utilizado. O Poder Legislativo ainda tem muitos, o Judiciário já não tem tanto. Próxima questão, provimento da Corregedoria. Olha só, algumas informações só prévias aqui sobre provimento e já vamos às questões. O provimento da Corregedoria, ele é muito interessante, um pouco extenso, mas ele é fácil de ser até estudado. O provimento da Corregedoria, ele traduz o funcionamento da primeira instância. Se o regimento interno, ele traduz o funcionamento do tribunal, quer dizer, segunda instância, o provimento, ele fala então sobre a primeira. Você encontrará no provimento uma série de informações preciosas. Algumas até podem parecer assim, um exagero, mas estão lá. Cor da capa dos processos. Tem isso. Tipo de etiquetas e tarjas que os processos devem ter para destacar que aquilo ali é preferência do idoso, que aquele é segredo de justiça, que aquele tem liminar, esse não tem. Você encontrará funcionamento dos fóruns, qual é o horário de plantão dos fóruns, quantas folhas um volume de processo pode ter ou não pode ter, como que os advogados, estagiários podem ter, e inclusive as pessoas comuns, podem ter acesso aos processos quando vão às varas, quem pode, quem não pode, fazer carga dos autos. O que é fazer carga dos autos? O provimento vai explicar isso. Inspeções, correições, enfim, o provimento é crucial, tá? É necessário que você estude com muito cuidado e aqui nós vamos sair na frente resolvendo as questões da prova anterior. Mas uma observação, pelo menos uma das questões aqui vocês perceberão que ela ficará prejudicada, porque eu disse no início das minhas explicações que o provimento da Corregedoria foi substancialmente alterado aí nesses últimos anos. Então, algumas situações que foram cobradas na prova anterior já não poderiam ser cobradas agora nesse próximo concurso, por já não haver mais previsão no regimento que vigora neste momento. Vamos às questões de provimento, então? Vamos lá? Primeira questão, número 4 da nossa lista aqui, mas foi a primeira, né, que caiu naquela prova. É obrigatória, sob pena de nulidade processual, a publicação do inteiro teor da sentença no órgão oficial da imprensa, hoje denominado Diário de Justiça Eletrônico. Vamos ver o que o provimento fala diretamente? É obrigatório inteiro teor? Vejam o artigo 66 do provimento. A remessa do expediente para publicação no Diário de Justiça Eletrônico será feita por meio eletrônico e deverá, olha só, restringir-se a atos judiciais que forem estritamente obrigatórios e essenciais, assim entendidos. Aí eu coloquei só o primeiro caso aqui para vocês, que é o suficiente para a gente resolver essa questão. A parte dispositiva da sentença. Então vejam, a questão perguntava se haveria obrigatoriedade de publicar o inteiro teor da decisão, da sentença lá de primeira instância. Não precisa. O artigo 66 do provimento permite, né, que seja publicada apenas a parte dispositiva. A parte dispositiva é o que interessa, né? Condeno, absolvo, julgo procedente, improcedente, multo a isso, multo aquilo. O provimento não está dizendo, né, que será obrigatoriamente publicado apenas isso, mas esse é um indicativo, tá? Deve-se restringir, então, a parte dispositiva, mesmo que essa parte dispositiva seja um pouco extensa, mas deverá ser observado isso. Vamos ao próximo item. Número 5. O interessado é estranho ao processo, não sendo advogado ou estagiário, aluno do curso de Direito, somente poderá consultar os autos que não estejam em segredo de justiça e ainda assim na presença do diretor de secretaria ou servidor por ele designado. Veja bem, essa questão até, tá, aqui, ó, até essa parte, tá, essa questão ainda poderia ser aproveitada hoje. Porque há previsão no provimento, lá no artigo 93 do provimento, até isso aqui, tá ok? O interessado estranho, o que seria o interessado, né? Estranho ao processo. Aquela pessoa que não é parte do processo, não é advogado, né? Então estagiário de direito,
que porventura seja cadastrado no tribunal para poder ir lá, compulsar, verificar os autos, etc. Esse terceiro interessado, visto que os autos são públicos, essa é a regra, qualquer pessoa poderia chegar até uma vara e pedir para olhar, olha, eu quero olhar o processo, eu quero compulsar este processo. Compulsar é o termo, né, utilizado em tribunais, utilizado juridicamente, que a gente usa. Pois bem, qualquer pessoa poderia, a não ser que o processo tramitasse em segredo de justiça, tá? Segredo de justiça, a lei processual dispõe quais são os casos, mas, via de regra, quando envolve menor, alguns outros casos de direito de família e outras hipóteses também previstas em lei. Essa primeira parte, voltando à questão aqui, o interessado estranho ao processo, não sendo advogado ou estagiário aluno de direito, somente poderá consultar os autos que não estejam em segredo, sim, tá? Porque o segredo de justiça existe aí sim restrições previstas no 93. Olha o que diz o artigo 93. Hoje, o que diz o 93? As partes, os estagiários, interessados, advogados, mesmo sem procuração, poderão consultar na Secretaria da Vara autos de qualquer processo, salvo os que tramitam em segredo. Acabei de explicar. Nos processos que tramitam em segredo, a consulta será restrita às partes e seus advogados. Olha, veja só, quer dizer, pelo provimento, nem mesmo os estagiários, tá, poderiam, aqui no caso, compulsar autos em segredo de justiça. O que está prejudicado é essa parte final, ó, e ainda assim na presença do diretor de secretaria ou servidor por ele designado. O provimento que vigorava à época da prova anterior, ele tinha essa disposição, tá? Só poderia consultar acompanhado do diretor. O diretor tinha que ficar olhando ali para ver se a parte não ia, de repente, sumir. Quantos casos já se conhece de pessoas que chegavam às varas e destruíam folhas, né? A gente já ouviu falar em casos aí, execução, um cheque. Estava lá grampeado o cheque dentro do processo, a parte ia lá, pum, arrancava o cheque, né? E comia o cheque, isso mesmo, destruía, rasgava o papel, e acabava o processo, que não tinha mais, né? O documento, o título executivo ali já não existia mais. Então tinha esse cuidado todo. Hoje no mundo real, esse cuidado existe ainda, não tão rigoroso assim. Existe um cuidado. A pessoa estranha está lá, alguém está lá olhando para ela olhar o processo, etc. e tal. Mas o provimento já não prevê mais, então, que tem que ser o diretor de secretaria que ficará acompanhando. Vamos à próxima questão? Independente de requerimento prévio, é assegurada a vista dos autos ao advogado constituído pela parte, ainda que o processo esteja concluso ao juiz. Essa questão está prejudicada em razão do que nós temos hoje nos artigos 93 até 99. Explico. O que é concluso? Concluso é quando o processo está pronto, está devidamente com os seus trabalhos administrativos concluídos. Então, está pronto, concluído, para que o juiz possa decidir, proferir alguma sentença. Veja, qual era a regra antiga? Se os autos estivessem conclusos, quer dizer, lá dentro do gabinete do juiz, para que o advogado pudesse ter vista, para que ele pudesse verificar o processo, compulsar o processo, ele tinha que pedir. E o juiz poderia deferir ou indeferir. Porque se o processo está com o juiz para ele sentenciar, o juiz não é obrigado a ficar toda hora emprestando o processo para o advogado. Até porque esses pedidos repetidos de vistas poderiam ser utilizados como subterfúgios para protelar a decisão. Essa determinação de que, se conclusos, haveria necessidade de se pedir, então, previamente, tá, os autos para que o advogado pudesse compulsar, já não tem mais previsto no provimento hoje. Não pode se afirmar que sim, isso é assim, ou não, não é mais, apenas para fins de prova, não há mais previsão quanto a isso, ok? Por isso essa questão, então, ela fica prejudicada porque nós não teríamos mais como perguntar isso numa prova atualmente. Perfeito? Aqui nós temos os sites do Estúdio Aulas e Espaço Campus, onde você encontra nossas aulas online e aulas presenciais. Saia na frente, estude conosco, bons estudos e um ótimo concurso.